Primeiro, eu queria agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, compartilhando com muitos amigos, muitas pessoas esperançosas e crentes que a gente pode fazer as nossas cidades um pouquinho melhor e acreditar, né, que a gente pode construir muitas coisas para as crianças e para os adolescentes que a gente tem na nossa cidade. Kiara, eu tenho que dizer que eu me diverti demais com você aqui hoje, você alegrou muito o meu coração, porque eu sou de uma turma que a gente chama de geneticamente feliz. Então, a gente adora, né, essas coisas todas. Bem, gente, eu vou tentar falar nesse tempo que eles me determinaram aqui, então, portanto, vou começar a falar muito rápido, tá? Belo Horizonte é uma cidade de 2,5 milhões de habitantes e o nosso sistema municipal de educação hoje tem 186 escolas, 65 unidades de educação infantil e 193 creches comunitárias conveniadas e mais de 400 organizações que são parceiras da Prefeitura de Belo Horizonte para construir essa ideia que a gente tem trabalhado, que é uma ideia de uma educação democrática para todos e para cada um, né? Mas, principalmente, trabalhando essa ideia de pensar uma educação integral. O programa Escola Integrada ele tem uma característica específica, porque ele nasce de uma provocação que veio do Legislativo Municipal, que era a necessidade de darmos um passo à frente para ampliar a jornada escolar dos alunos. E, quando a gente começou a discutir a ampliação da jornada escolar em Belo Horizonte, a gente falava assim, não, então nós temos que reformar a escola, né? Porque nós temos que mudar a estrutura da escola para atender o aluno o dia inteiro. Então, nós vamos fazer um projeto que é reformar uma escola por ano. E, na época, o nosso secretário da Fazenda falou, nossa, mas então nós vamos gastar 186 anos para garantir a educação integral em Belo Horizonte. Eu acho que isso, como política pública, não dá muito certo. E essa provocação, né, junto com muitas outras, ela valeu. Eu acho que eu queria aqui hoje aproveitar e falar de uma iniciativa da Fundação Itaú Social, do SEMPEC, né, junto com o prêmio que foi o projeto Gestores de Aprendizagem Socioeducativa, um projeto de formação para técnicos de secretarias municipais de educação e assistência social e organizações não governamentais que trabalhavam com crianças e adolescentes no que a gente chamava o contraturno das escolas, né? A partir desse projeto, ele foi muito provocador, porque eu acho que tirou a gente um pouco desse lugar de pensar tempo integral como sinônimo, né, educação integral como sinônimo de tempo integral. Então, hoje, o programa Escola Integrada, a gente trabalha com alguns princípios que são muito importantes. Um deles está aí na tela, né, que é a ideia dos territórios educativos. Então, se pensar arranjos educativos locais, pensar que, para fazer educação integral, isso, primeiro, não é uma tarefa só da Secretaria Municipal de Educação, é uma tarefa da cidade, né? A cidade tem um grande potencial educativo e as diferentes instituições entram, né, eu falo, entram nessa dança com contribuições diferentes que elas podem trazer. A nossa rede de educação integral em Belo Horizonte hoje incorpora 13 instituições de ensino superior, são várias organizações não governamentais, uma rede de museus da cidade e do entorno da cidade de Belo Horizonte. Tudo isso articulando e trabalhando para um alargamento dos saberes dos estudantes. Eu queria aqui, muito rapidamente, falar de 4 coisas que eu acho muito importantes quando a gente está pensando um projeto que hoje eu não quero mais falar de projeto político-pedagógico, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar em projetos de territórios, projetos de cidade, projetos de comunidades, e sempre lembrando de uma questão que é fundamental, que, historicamente, a educação, né, ela se estruturou em torno de um currículo que elegeu determinados conhecimentos. Mas a gente também tem sempre essa ideia de que o currículo ele é um território em disputa. E acho que a ideia e toda essa ação, todo esse movimento que a gente tem feito em torno da educação integral é exatamente para a gente recolocar essa instituição escolar na sociedade que a gente vive hoje, para dar conta de responder
as diferentes demandas que estão colocadas para a formação humana. Então, pensar um currículo para a educação integral, né, é pensar qual projeto de vida, qual projeto de sociedade que nós queremos para os sujeitos, né, gente, que nós encontramos. Hoje a gente participou de mesas sobre, por exemplo, a gente falava de juventudes, né? Mas a gente fala de juventudes, a gente fala também de infâncias. Quando a gente está nas nossas cidades, nós sabemos que as infâncias elas são marcadas por situações concretas, né, muito distintas, e que, muitas vezes, a nossa infância ela está, de certa forma, segregada, né? Então, quando diz assim, muitas vezes o jovem não conhece a sua cidade, porque lá na infância ele também não conhece. Às vezes a criança ela mora na comunidade, ela não conhece o bairro, que dirá conhecer outros equipamentos públicos, as praças, os parques da cidade, né? Num cenário de que, muitas vezes, as pessoas pensam que nós temos que abrir mão da convivência democrática. Alguém falou assim, a gente não lembra o que a gente ouviu ontem no Jornal Nacional, né? Mas, na maioria dos jornais, o que a gente ouve é só sempre uma grande pressão para que a gente abra mão da convivência democrática, porque a gente só vê a expressão de que não há esperança na humanidade, que não há esperança em acreditar no outro, que a gente não pode estar junto. E acho que a gente vive hoje um movimento. Eu vejo a Escola Integral de Belo Horizonte, não é um projeto de governo, é um projeto de pessoas que acreditam que é possível a gente transformar o mundo, é possível a gente fazer melhor o dia a dia que a gente vive, seja contando uma história engraçada para a gente rir e ficar melhor numa manhã como essa, né? Mas seja derrubando muros. Talvez fazer uma escola como a gente nunca imaginou. Eu brinco que, no interior de Minas, qualquer cidade que a gente vai, quando a gente vê um muro muito grande, agora eu quero ver. Adivinha o que tem lá atrás, gente? Ou é escola ou é cemitério. Pode saber. Não tem nada murado na cidadezinha, mas tem duas coisas que sempre são muradas. O cemitério, deve ser porque as pessoas que estão ali são perigosas, né, gente? Podem fugir. E a escola, não é? Que pode ser para ninguém fugir ou também para ninguém entrar, não é verdade? Então, a nossa experiência de educação integral, ela está pressupondo que é possível a gente estabelecer uma nova forma de articular diferentes atores das cidades que a gente vive, e que cada um tem uma contribuição a dar. Eu não penso, assim, acho talvez de uma forma tão forte como foi falado assim, que as ONGs nós estamos fadados a desaparecer, né? O sucesso do nosso trabalho é se a gente não existir mais, né? Eu não acho que a gente pode pensar tão determinante dessa forma. Primeiro, porque o espaço para a inovação ele não pode ser um espaço só das organizações não governamentais. Eu quero defender aqui que a gente tem boas experiências de governos, boas experiências de escolas, boas experiências de organizações não governamentais que fazem a diferença. Da mesma forma, a gente tem péssimas experiências de governos, de escolas e de organizações não governamentais. Então, eu acho que o nosso futuro é a gente tentar descobrir, né, o que na nossa natureza a gente pode fazer de melhor para, de fato, né, nessa grande articulação, a gente conseguir garantir o direito, e aí o nosso amigo do Unicef falava, né, não é o direito à educação, os direitos eles não são assim fragmentados, mas é o direito à vida, né? E cada vez mais isso nos preocupa. Pensar a infância, pensar as juventudes, pensar um cenário hoje que também me chama muita atenção. A gente fala das juventudes, mas eu falo que tem um interstício aí, que são as crianças de 11, 12 anos, que não são tão jovens, mas também não são tão crianças, que, às vezes, na nossa forma de organizar e de pensar os projetos, eles ficam um pouco meio que peixe fora d'água, que eles não são nem uma coisa nem outra. E, ao pensar a educação integral, a gente tem que dar conta de incorporar, né, essas diferenças quando a gente pensa nos sujeitos. Eu ainda, enquanto me resta tempo, eu quero destacar isso. A questão da necessidade de apropriação dos diferentes espaços da cidade,
da gente tornar cada vez mais públicas as nossas cidades. E quando a gente pensa em tornar público a nossa cidade, é talvez sair de um conceito que é muito forte para nós, que no nosso país a gente sempre acha que público é o que é estatal, e isso não é verdade, né? Nós temos várias instituições estatais que estão longe de ser públicas, porque elas são completamente refratárias à participação, à possibilidade do exercício da cidadania, bem como algumas áreas, né, elas devem ser públicas por natureza, mesmo que se efetivadas por instituições privadas. Nós temos que ter o direito de poder discutir, por exemplo, com as nossas empresas, né, com a mídia, por exemplo, né, o que a gente quer do nosso país, da nossa cidade, e por que a gente não pode ficar conformado só numa forma de ver, né, o mundo da forma como querem nos apresentar. E aí, por fim, só para contar um bocado de caso, porque mineiro nunca termina uma prosa, né, sem contar caso, eu acho que essa experiência da escola integrada, que nasceu pensando o público do nosso ensino fundamental, de 6 a 9 anos, hoje ele tem, eu falo que ele tem assim, entornado, né, ele tem transbordado para toda a política educacional do município. Desde as crianças pequenas, e vocês devem ter visto nas fotos, aí, crianças muito pequenas que começam a participar, e a gente a pensar um projeto para a educação infantil, que não é um projeto somente de pensar creche e pré-escola, mas como é que as crianças pequenas podem participar, né, do dia a dia, da vida cultural, da experiência do que é viver na cidade. E aí, só para provocar a Chiara, é preciso pensar numa política cultural para a infância, teatro para as crianças pequenas, né, mas também para a educação de jovens e adultos, porque aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação, né, naquela idade certa, e a nossa cidade hoje começa a viver um fenômeno que nós estamos todos, como cidade, a cidade de Belo Horizonte ela vai inverter, em 20 anos nós teremos uma população de mais adultos e idosos do que de crianças e jovens. Nós temos que pensar também a educação ao longo da vida, né? E essa ideia da escola integrada nos provoca. Então, a gente tem um grupo, uma turma de educação de jovens e adultos, que, no início desse ano, me mandou um recado, porque, no ano passado, elas tiveram uma experiência, conheceram grupos de senhoras idosas cantoras e acabaram montando um grupo de cantoras que chamam As Cigarras. E aí começaram a fazer muito espetáculo. Aí, no início desse ano, me mandaram um bilhete: secretário, não queremos mais aula, só queremos cantar, né? Então, eu acho que a gente pensar, quer dizer, em qualquer idade, são senhoras de mais de 70 anos, em qualquer idade, as pessoas elas estão buscando dignidade, né? O direito a uma vida plena. Não há que se falar em educação integral se a gente não conseguir somar esforços e trabalhar para que isso aconteça. Não é tarefa fácil, não é tarefa fácil fazer isso do ponto de vista de quem está fazendo a gestão de uma política pública. E, mais uma vez, eu quero ressaltar assim, a importância da Fundação Itaú, Isabel, principalmente nessa questão da formação dos gestores. A gente sabe também, gente, que em muitos lugares, em muitos municípios, a gente não consegue avançar até porque a gente não sabe utilizar os instrumentos que estão colocados hoje. Então, a gente precisa pensar muito, né? Aqui tem grupos grandes de líderes, de gestores, de organizações não governamentais, mas também de governos, né, que não têm as ferramentas necessárias para conseguir viabilizar toda essa interlocução. Gente, obrigada, e eu convido vocês a Belo Horizonte para viver um pouquinho com a gente a Escola Integrada.